Meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos começar uma série que eu estou chamando de Refatoração como deveria ser. O que significa isso? Basicamente é o seguinte: eu quero ter certeza que quando eu pego um código para refatorar, ou seja, reorganizar, reorganizar a estrutura interna, mantendo todo o funcionamento que ele já vinha tendo antes, eu quero saber que quando eu fizer essa reorganização, esse código realmente vai estar melhor. Por exemplo, já vamos começar mostrando um código aqui, ó. Eu tenho essa classe aqui, ó, que é uma classe que tem 992 linhas, né? Tem vários imports aqui, né? Tem um acoplamento grande aqui, né? Eu dependo de várias outras classes aqui, tem vários ifs e coisas do gênero. Então imagina que você chegou lá no seu trabalho, né? Você começou um trabalho novo hoje, ou algo do gênero, ou você está pegando um código que você não via há um determinado tempo, e você precisa reorganizar aquilo, todo mundo está reclamando e por aí vai. Como que você vai fazer? Como que você sabe que depois da sua reorganização, aquele código vai estar melhor do que estava antes? O que significa, né, código melhor? A gente já falou isso aqui no canal. E a verdade aqui é uma só. Essa história, né, de eu vou refatorar porque eu me baseei no Clean Code, no domínio do Event Design, eu não sei o que, a gente vem fazendo há muito tempo e infelizmente não vem dando certo. Códigos e mais códigos são produzidos e refatorados, né, e mantidos e são realizadas manutenções corretivas, manutenções evolutivas, e o nosso código, a base de código vai piorando. Você provavelmente, né, deve ter tido a experiência de um código que começou muito legal e foi piorando com o passar do tempo, de reviews de código onde as pessoas entravam em conflito ou em discussões homéricas dentro do time sobre definições, né, de qualidade de código, parecendo que é um quadro que você está pintando, né, que são sensações e que você tem que organizar com todo mundo e por aí vai. Uma outra linha que a gente vê muito, né, quando a gente fala de refatoração de código é: deixa eu conversar com o time, né, para ver o que é que o time acha do código, né, o que é que o time entende sobre qualidade de código e por aí vai. E quando as pessoas do seu time saírem? Aí cada vez que for trocando gente vai ter uma nova reunião. Então a gente precisa ter uma tática, tanto de criação quanto de refatoração, que seja sustentável a médio e longo prazo. Então, de novo, né, ter um combinado é importante. Agora, não pode ser baseado no sentimento das pessoas. Ah, eu li o Clean Code. Ah, eu li Domain Driven Design. Ah, eu li um post de um cara ali, de uma mulher, né, que falou um negócio que me fez pensar muito aqui sobre isso. E aí vamos juntar tudo aqui. Vamos se basear em evidência, né? O que é evidência em relação à qualidade interna do código? A evidência são as métricas que já foram derivadas e que já são super utilizadas, inclusive pelas ferramentas que nós utilizamos, né, ou que supostamente utilizamos aí na indústria. Então pensa em coesão, acoplamento, complexidade ciclomática, profundidade de herança, escolha qualquer uma, pouco importa. Precisamos ter um conjunto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu separei aqui uma classe para a gente olhar. Aqui nessa planilha eu peguei só essa classe. Tem aqui o resultado para algumas métricas relacionadas a esta classe, beleza? E qual é o nome da classe, né, que eu não falei ainda aqui para você? É esta classe aqui, ó. Então aqui tem uma classe que chama Early Alert Service Impli. Primeiro lugar, né, também aqui é importante, de onde vem essa classe? Eu fiz questão de pegar um projeto web open source, beleza? Que é um projeto web que é um portal estudantil, chama SSP. Ele foi mantido por 4 a 5 anos. É um código muito comum para quem está desenvolvendo aplicação web, né? Tem controllers, services, entities. Aqui o código é em Java, mas as características estão presentes em vários tipos de sistemas desenvolvidos com várias linguagens diferentes aí, né? A gente pode pensar em C Sharp, Scala, PHP, tanto faz o que você quiser, né? JavaScript, decide TypeScript, decide qual que você quer, né? Você vai ver controller, você vai ver service, você vai ver entidades, por aí vai. Então aqui eu escolhi um projeto que é web, que é padrão do nosso dia a dia, para a gente olhar de maneira crítica para um processo de refatoração que leve a gente a um lugar melhor do que
onde nós estamos. E como a gente sabe que a gente foi para um lugar melhor? Aí sim. Então eu peguei, tem um projeto open source que chama CK, eu vou deixar o link aqui, eu tenho usado ele, né, para ficar rodando o tempo inteiro as métricas e tal, antes de eu escolher algum plugin aí para IDE, tem vários plugins que a gente pode decidir utilizar, né, para IDE aí, tem um que tem me chamado a atenção que chama CodeMR, mas ele é pago e não funcionou direito no Eclipse, ele é mais focado para IntelliJ e por aí vai. Então olha só, né, aquela classe está me dando, né, um acoplamento de número 60, um peso de método, né, que é, a gente utiliza aí geralmente a complexidade ciclomática de 134, profundidade aqui de herança de 2, responsabilidade da classe, né, que tem muito a ver com os métodos que você chama, das dependências que você, das outras classes que você está acoplado, o com, né, que é falta de coesão, né, dentro dos métodos aí, então geralmente a ideia é que você utilize o máximo de atributos em cada um dos métodos que existem na sua classe. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, a gente tem nessa classe tem 28 métodos públicos. Tem 28 métodos públicos e, se eu não me engano, são, vamos ver aqui, e 18 atributos. Então, tem 28 métodos públicos e, cadê aqui? 28 métodos públicos e 18 atributos. Idealmente, em cada um dos métodos públicos, os 18 atributos deveriam estar sendo usados. E aí, você vai verificando, né, que são poucos, que alguns são usados no método 1, outros no método 2 e por aí vai. E isso vai baixando a coesão, né, dado a métrica de falta de coesão que é analisada dada a estrutura do nosso código. Então a primeira coisa que a gente tem que decidir aqui, né, o que significa, quando você for refatorar, o que você vai olhar aqui? O que você combinou com o seu time? Se não tem nada combinado no seu time, se o que está combinado é o sentimento da equipe e por aí vai, me desculpa. Não vai ter o que fazer. Cada pessoa que for refatorar, vai refatorar de um jeito. Você vai ficar lutando regularmente com qualidade de código. Você vai ficar lutando regularmente em discussões infinitas. Ah, não, mas move para cá, né? Move para lá. Mas e o princípio da não sei o que lá? Move para cá e por aí vai. Minha sugestão: decida um grupo, viva sob aquele grupo de métricas, deixe ele claro para todo mundo da sua equipe e revise né, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, decide. Revise o padrão que vocês estabeleceram, né, os limiares. Qual que é o limiar? Qual que é o máximo de acoplamento aqui? Né? Qual que é o máximo de complexidade ciclomática? Você pode derivar o máximo, né, no chute. Você pode pegar várias classes suas, né, gerar a planilha com várias, tirar ali uma mediana, usar qualquer tipo de média ali, né, de ponto médio ali do número para você conseguir achar. Você pode ir para os artigos científicos e pegar limiares que foram sugeridos pelos artigos científicos. Você pode rodar ferramentas de benchmark entre classes de um determinado contexto para tentar inferir, né, limiares dentro do seu projeto. Você pode fazer de N formas diferentes. Então você definiu os limiares, você pode viver sobre esses limiares e qual que é a coisa básica? O número subiu, piorou. O número desceu, melhorou. Então o que eu quero fazer aqui com você agora, né? Nessa linha de refatoração, né, do jeito que deveria ser. Ou seja, eu preciso refatorar o código e esses números aqui precisam mexer. Se eu refatorar o código e esses números que estão aí na sua frente não mexerem, era melhor você ter deixado o código quieto. Porque quando você mexe, refatora, você já está correndo o risco de quebrar alguma coisa. Ah, tem teste, não tem teste. Você pode ter quanto teste você quiser, se seu teste tiver sido mal escrito. Você pode não pegar o erro na refatoração. E o que mais tem é teste mal escrito. O que mais tem é teste que não revela bug, é teste que usa os matchers das ferramentas de mock a rodo, né? NString, NInt, NLong e por aí vai. De vez em quando os testes não pegam todas as branches de código, não verificam todas as condicionais em cada uma das branches de código. Então, assim, se o seu teste, né, não é revelador de bug, não adianta você confiar nele
para fazer a refatoração. Vai ajudar? Talvez sim, talvez não. E mesmo assim, mesmo que o seu teste continue passando, se você reorganizou o código e esses números aqui não mexeram em nada, serviu para quê a sua reorganização? Eu mexi tem 5 cadeiras, uma do lado da outra, eu reorganizei assim que elas continuaram uma do lado da outra do mesmo jeito. Não serve de nada. Beleza? Então vamos lá, né? Então a primeira coisa, o que é que você decidiu? Eu decidi aqui para esta refatoração olhar duas coisas. Acoplamento e WMC, que é complexidade ciclomática, né? É o Weighted Method Class ali, né? Então o peso de método dentro da classe. Beleza? Então vamos lá. Tem 60, 134. Eu poderia escolher quaisquer outras para fazer isso daqui com você. Então vamos voltar aqui no código. Então eu vim aqui nesse código, né? Fui navegando. Eu poderia ter decidido aqui, né? Começar pegando um monte de classe aqui, né? Jogando para outro lugar, né? Movendo um monte dessas dependências. Mas eu fui olhando e eu cheguei nesse código aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse código daqui é um clássico exemplo, né? Aqui que a gente tem de um desperdício de uso da técnica da orientação ao objeto. Pode perceber que o student aparece no if, na primeira condição do if, o student aparece na segunda condição do if e o student aparece dentro do if. Então, ele aparece em 3 lugares diferentes aí. Sempre que você tem, né, esse tipo de situação, né, que você percebe a mesma variável que é de um tipo que você criou, né, então é uma referência para algum lugar aí, um objeto, aparecendo o tempo inteiro, existe alguma chance daquele comportamento poder ser colocado dentro do objeto em si. E aqui, né, quando você tem, a partir do Java 8 aí, né, um suporte um pouco melhor para funções como argumento, muitas vezes você pode substituir um if, você pode pegar esse if, né, distribuir, tirar daqui, colocar para dentro do objeto e receber uma função como argumento para executar dado aquela condição. Então eu fiz isso, né? Então, só um segundinho que eu vou trocar aqui o código para você dar um bisuzinho aí. Segura só um momentinho. Então eu vou trocar aqui, ó. Esse código, em algum momento, ele deve trocar aqui na frente, porque eu já troquei aqui a branch, né? Então, olha só, né? Trocou aqui. Então, o código trocou. Então, aqui, ó, eu criei um método lá no Student que chama try2change_quote. Mas o que é que aquele código anterior fazia, Alberto? E Jesus sabe o que fazia, né? Se eu soubesse, era melhor. Mas eu peguei esse código para ver hoje. E para você ir movendo as coisas de lugar, você não precisa saber exatamente o que faz aquela parada, se souber melhor. Mas se você tiver um olhar crítico sobre o código, você consegue movimentar o código simplesmente pelas técnicas de programação. Beleza? Então, olha só, né? Ele atualizou aqui o código para você e agora lá nessa referência aqui, né, student, que é um objeto do tipo person, tem um método que chama try2change_quote, que eu passo um UID aqui como argumento, e caso eu possa trocar, né, eu vou executar esta função. E o código está aqui dentro da classe person, né? Então eu verifiquei aqui, né, maximizei o uso do dis, né, juntei basicamente, né, comportamento e estado. Então, se o quote aqui está nulo e o parâmetro que foi passado é igual ao IG aqui, né, desse próprio quote, então agora o quote é justamente quem é o quote? É a função que eu passei aqui como argumento. E agora você pode falar, putz, usou funcional, né? Muito legal. E será que o código melhorou? Porque, de novo, isso daqui não quer dizer nada. Eu ter usado funcional, ter usado uma função como argumento, não quer dizer nada. Eu quero saber se nas métricas melhorou. Vou mostrar para você. Então eu venho aqui, ó. Eu venho aqui na métrica e vou para a segunda aba. Tomara que... Beleza, né? Que bom. Então, na segunda aba, o que aconteceu aqui, ó? O CBO da primeira estava 60 e aqui agora está 61. E o WMC da primeira estava 134 e agora está 133. Ou seja, eu tirei um if, baixou um ponto aqui, né?
do WMC, mas aumentou um ponto da complexidade do acoplamento aí do código. E agora? Você tirou de um e aumentou de outro. Será que vale a pena essa refatoração? Então, né, é isso que você tem que pensar. Por que aumentou o acoplamento? Porque quando eu passo uma função como argumento em Java, aquela função vira uma classe anônima, né, vira um ponto class novo que está sendo referenciado dentro daquele código, então aumentou um ponto. Quer dizer que se fosse em outra linguagem talvez não aumentasse? Talvez, né? Não na linguagem baseada em bytecode, né? Que rode sobre a JVM. Mas talvez num C# da vida, num JavaScript da vida, não aumentasse de verdade. Então, para mim, essa é uma refatoração que, legal que você usou coesão. Se você quiser, você faz. Mas é importante ficar claro que pelas métricas, aqui, o nosso ponteiro não mexeu muito, né? A gente queria baixar coisas sem aumentar nada. Então, confesso que estava ruim, continuou ruim aqui, né? Basicamente é isso. Só que aí tem o seguinte, aqui agora, vamos lá no código de novo. Aqui no código tem um outro métodozinho que eu peguei aqui para refatorar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o método, acho que, não sei se é esse, aqui ó, get early alert advisor. Então aqui ó, percebe que tem ó, um if aqui, mais um if aqui ó, mais um if aqui, no final tem um throw. Aqui, perdão, eu não troquei a tela, né, desculpa. Então aqui ó, eu peguei esse método aqui ó, get early advisor. Esse método tem um if, outro if, e tem um throw aqui. Então, de novo, né? Se a gente olhar para a complexidade ciclomática, se eu tirar if vai ser bom. E aí a gente, no final aqui do vídeo, eu falo sobre isso com você, né? Como que a gente calcularia, se era importante saber como calcula, se a gente fala sobre isso. Mas o que eu sei é, complexidade ciclomática analisa as breaks do meu código. Então, se eu tirar if, quer dizer que vai diminuir. Tão simples quanto isso. E como é que eu vou tirar esses ifs daqui? Aí aqui entra as suas técnicas de programação, que aí é o design do seu código, né? Como é que você pode melhorar o design do seu código? De novo, eu quero aplicar técnicas que melhorem o design não pelo meu achismo, e sim pelos números aqui, né? Eu quero baixar, de novo, né? Se a gente vier aqui no primeiro, eu quero baixar esse número nesse momento e não quero mexer em nada. Ou baixar esse e baixar esse junto. Seria bom. Seria bom também, né? Então, vou voltar aqui no código. Com qual técnica você pode usar aqui? De novo, né? Coesão. Quando você pensa em coesão, fazer código coeso, ou seja, basicamente você seguir o princípio básico da orientação ao objeto, que é deixar estado perto de comportamento, geralmente ela é uma arma poderosa para você dividir responsabilidades dentro do seu código, sem aumentar a complexidade total do sistema, né? Qual que é a refatoração que eu considero que é muito, muito interessante? Eu pego esse código que está aí na sua frente, levo ele, né, altero ele de tal forma que eu não crio nenhum arquivo novo no sistema, eu simplesmente utilizo o que já existe e distribuo essa responsabilidade, né? Deixando a coisa mais, tentando chegar a um equilíbrio, enquanto se você fosse olhar todos os códigos dadas métricas, era interessante que todas as classes ficassem todas parecidas, né? Era legal que você pudesse utilizar literalmente média para tirar as informações, para tirar, né, a média dos valores. E quando é que você usa uma média? Quando os valores supostamente deveriam ser realmente parecidos. Beleza? Pelo menos eu acho. Tomara que eu não tenha falado groselha. Então, ó, pensando em código aqui, né? Early alert, early alert, early alert, early alert, early alert, early alert, aqui. Então, de novo, você tem essa variável sendo usada várias vezes. Você percebe que esse código, ele acessa o estado do early alert múltiplas vezes, opera sobre aquele estado, faz uma operação, né,
sobre o getCoach ID e retorna o getCoach ID. E depois vê o campus getEarlyAlertCoordinator ID e retorna a parada. O que é que dá para a gente fazer aqui? Ó? Se liga aqui agora nesse código. Vou dar só uma pausinha e a gente já volta rapidinho. Se você olhar agora o código, pode ver que todos aqueles ifs que estavam aí sumiram, né? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei lá no Early Alert um método que chama getEarlyAlertAdvisorID, beleza? Que vai retornar uma optional. Se essa optional não existir, né? Se o valor não existir, vai soltar a exception. De novo, né? Eu estou refatorando, ou seja, eu estou mantendo todo o comportamento que já existe aqui. Eu nem sei se, obviamente, que dava para mexer em como as coisas estão estruturadas, mas eu estou deixando tudo como estava e só organizando. E se a gente vier aqui no código, aí sim, ó, percebe que aqui o tempo inteiro eu estou usando this. Estou navegando pelo estado interno do objeto, aqui eu só fiz o copy-paste, né? Mas eu poderia trocar aqui agora, né? Para fazer algo com assim, por exemplo, né? This.person, aqui, ó, .getCoach, aqui daria para fazer a mesma coisa aqui, ó. Estou acessando o estado interno o tempo inteiro aqui do objeto, por aí vai, né? Eu poderia fazer isso se eu quisesse, sem problema algum. E aí eu usei a orientação ao objeto, peguei a manipulação de estado, deixei dentro do objeto, né? Criei um método aqui para retornar uma optional, utilizei o recurso que já está presente lá no Java, desde o Java 8, e fiz o código. Mas, de novo, será que esse código melhorou? Quem me responde isso? Olhando as métricas. Então, vamos lá nós, ó. Então, vamos aqui. Então, aqui estava CBO 60, né? E WMC 134. Vamos aqui olhar o outro, né? E agora, ó, CBO 60, WMC 130. Então, de novo, antes estava acoplamento 60, complexidade ciclomática, enfim, né, 134. Agora tá acoplamento 60, complexidade ciclomática 130. Ou seja, engatinhei. Fiz uma primeira refatoração que eu engatinhei no processo de melhorar o código. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas, né? De novo, aquela classe ali é um festival de coisas que podem ser trabalhadas. Mas agora eu tenho um dado, né? De novo, eu tenho um dado, uma evidência que eu fiz um código que melhorou. Agora se alguém falar, mas não sei o que, e o código ficou dentro da entity e tal, eu confesso que assim, olha, eu entendo, eu respeito a sua opinião. Se a gente quiser, né, ignorar o que existe de métricas que falam sobre a qualidade interna, para a gente seguir uma coisa que vem na nossa cabeça, então, tudo bem. Mas é importante que a gente saiba que já existem, né, estudos, inclusive estudos que fizeram revisão sistemática, né, eu já revisei ele aqui no canal, mostrando que quanto mais mau cheiro tem no seu código, geralmente mais propensa aquela classe é a mudança e a falhas. E se você baixou se você baixou o número da métrica, quer dizer que você deu um passo no caminho para tirar, né, vários mau cheiros aí do seu código. E aqui, para mim, esse é o jeito que a gente tem que refatorar, manter e criar código. A gente tem que caminhar, na minha opinião, e é isso que eu estou tentando construir aqui no canal, né, na jornada e nos estudos que eu tenho feito, né, e aqui está muito legal isso que eu tenho feito, olhando muito para academia e tenho ficado perto da indústria o tempo inteiro. E pelo menos para mim, está muito claro que a gente tem que ser mais orientado à evidência quando a gente vai construir um código, né? Óbvio que tem um momento de gênesis do código que você vai fazer a primeira versão daquela coisa da sua cabeça. Mas assim que você acabou de implementar, você tem que verificar se o código que você acabou de criar está vivendo bem
sob as regras de qualidade interna que foram estabelecidas na equipe. E como você sabe isso, você tem que trazer para a sua vida, para a sua rotina, olhar para as métricas o tempo inteiro, né? Os plugins para as IDEs ainda precisam ser versões melhores. Mas, do mesmo jeito que você quer rodar teste o tempo inteiro, do mesmo jeito que você quer integrar código continuamente, do mesmo jeito que você quer deployar código continuamente, você deveria verificar a qualidade interna do seu código continuamente, baseado em alguma evidência e menos baseado em achismos coletivos, em eu li para lá, eu li para cá. Escolhe os números, se baseia nos números, avalia se aquilo está sendo interessante, né? Use tudo isso para construir o design sustentável, né? Lembra disso, né? Códigos são reescritos, equipes vão crescendo, prazos são perdidos, não porque você escolheu o framework errado, não porque você escolheu a linguagem errada, pensando em código, né? E sim porque seu código está difícil de ser mantido e de ser evoluído. Então, o design do código é sobre isso, né? Então, sempre quando você refatorar, enfim, né, criar, manter, a gente tem que pensar em deixar ele cada vez melhor, no sentido de o que é cada vez melhor, dado o que a gente tem hoje, que são as métricas já estabelecidas. E um último recado que eu acho importante aqui, né? Percebe que eu não fui verificar como é que faz o cálculo do acoplamento, como é que faz o cálculo da complexidade ciclomática, como é que faz o cálculo do peso da responsabilidade por classe, né? Ou como é que faz o cálculo da falta de coesão. A maioria dessas coisas, né, são equações. Tem uma ferramenta aqui que fez para mim. O que eu sei é, se eu baixar o número é melhor, se eu aumentar o número é pior. E esse é um entendimento muito mais humano, né? Então acho que essa é uma dica que eu quero dar para você. Você não precisa ser o as da métrica. Tente normalizar para sua equipe, né, derivar para sua equipe uma estratégia que seja humana. Olha, gente, basicamente assim, ó, a gente vai olhar para essas 3 métricas. Diminuiu, bom. Aumentou, é ruim. E aí você foca se você deixa muito mais fácil para as pessoas da equipe poderem viver sobre aquilo, né? Ninguém vai estar com um papel do lado. Deixa eu fazer aqui essa equação de cálculo da coesão aqui desse código que eu estou fazendo. Tem que ser fácil. Para ser fácil, o jeito que você olha para o design, você tem que respeitar as evidências, mas humanizar, deixar mais humano a maneira que você indica para a pessoa que ela deve trabalhar. E é isso que eu estou tentando buscar muito hoje em dia, né? Como é que eu deixo fácil para a gente como programador e programadora, mas que isso gere um impacto positivo nessas métricas que são calculadas por ferramentas, porque elas dizem muito sobre a saúde do nosso código. Então lembra de deixar fácil. Pensa nisso, né? Tirou if, baixou a complexidade ciclomática. Tirou acoplamento, baixou o CBO ali, né? O Coupling Between Objects aí. Se você, né, diminuiu chamada de método, baixou a responsabilidade pela classe. Se você utilizou mais atributos dentro de cada um dos métodos, vai diminuir a falta de... Aqui, falta de coesão é a negação, né? Então, diminuir a negação. Mas, enfim, vai diminuir a falta de coesão ou aumentar a coesão, beleza? No próximo vídeo, eu vou continuar atacando isso, né? Por uma outra perspectiva agora, né? Por uma outra métrica surpresinha para vocês, beleza? Bom, eu espero que tenha sido útil aí para você. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui de maneira educada, por favor. Vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.